Programa Sinap no ar, programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Bom, você pode participar com a gente mandando o seu WhatsApp, tá bom? É 41 código de área, estamos em Curitiba, 996586981. Você conversa com a gente, pode acessar o nosso site, o www.sinappr.org, e assim você participa e interage com o programa Sinap no ar, né, doutor Vitor? Ainda temos o antigo e velho telefone, claro. No 41 3078 7689. Também pode passar um alô aqui. Conversa com a gente. Mas a notícia não para, antes ainda da coluna do Dr. André, que vem logo em seguida, não percam. A notícia é a seguinte: é constitucional uma lei mineira de devolução da taxa de matrícula do aluno que desiste do curso. Isso assola muitas pessoas, né? O Ney da produção sabe disso, o Ney tá sempre por aí, tem essa situação. O plenário do STF julgou improcedente uma ação contra a lei em Minas Gerais 22.915/2018, a qual dispõe sobre a devolução de taxa de matrícula pelas instituições de ensino superior privada. A lei mineira prevê que as instituições privadas do ensino superior são obrigadas a devolver o valor da matrícula para alunos que se manifestarem desistência ou transferência antes do início das aulas, autorizando o desconto de até 5% da quantia para a cobertura de gastos administrativos pela instituição, ou seja, vai devolver 95%. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino alegou que a norma teria invadido a competência da União para legislar sobre o direito civil. Por decisão unânime, os ministros acompanharam o plenário virtual e o voto da relatora Carmen Lúcia. De acordo com a ministra, a lei impugnada versa sobre proteção ao consumidor e os estados têm a competência legislativa concorrente em tema de produção e consumo e de responsabilidade por dano ao consumidor. Nesse caso, é isso. Tem que devolver menos 5% a taxa da matrícula se o aluno não quer frequentar aquela universidade estadual, aquela faculdade estadual, ou vai se transferir para uma outra universidade, uma outra faculdade, ok? Exato, doutor. Vamos à coluna? Vamos à coluna. Doutora Andréia, por favor. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho da recente e muito recente lei número 14.010 de 2020, publicada no último dia 10 de junho de 2020, cuja sua entrada em vigor aconteceu já no dia 12 de junho de 2020. Esta lei, ela estabelece o regime jurídico emergencial transitório. Ela aborda algumas temáticas e traz regimes especiais, não é tão polêmica, porém pouco se comentou a respeito ali do capítulo 2º desta lei, que versa a respeito da prescrição e da decadência. O primeiro elemento que nós temos que compreender, para quem eventualmente não é da área do direito, é o que é prescrição e decadência. Bem básica e bem sucintamente, é a perda do direito em função do tempo, do esvaimento do tempo. Eu tenho determinado período, determinado lapso temporal para exercer o meu direito. Então, se eu tenho um direito violado, eu tenho que buscar a proteção, eu tenho que buscar a efetivação desse direito. Como que eu busco? Por meio de uma medida judicial. E, a depender do tipo de direito violado, eu tenho determinado prazo para ingressar em juízo, tá? Esse é o primeiro elemento importante. O segundo elemento que nós temos que cuidar com esta lei é a lei, ela traz, não é, o reconhecimento de que o período de pandemia se iniciou no dia 20 de março de 2020 com aquele decreto número 6 de 2020, certo? Esse é o primeiro elemento. Porém, muito cuidado, porque o artigo 3º
ali da lei, ela diz o seguinte, aspas, os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos conforme o caso, a partir da entrada em vigor da lei, desta lei até o dia 30 de outubro. Ou seja, esta lei, ela produz efeitos do dia 12 de junho de 2020 até o dia 30 de outubro de 2020. Ou seja, só vai ter validade para situações, ocorrências dentro deste período. Processos, situações prescritas antes deste período, porém dentro do período de pandemia, não há o que se fazer. Eu penso que já se produziram os efeitos da prescrição e da decadência, não é? E se operou o direito, os atos jurídicos, se opera, né, os efeitos do ato jurídico perfeito, ou seja, não se há o que fazer. E a lei, ela é muito clara e objetiva. Então, este é o primeiro elemento importante. Outra questão é, o que é o impedimento? O impedimento é para aqueles prazos que ainda não começaram a fluir, né? Que quando da edição desta lei, imagine o seguinte, eu ainda não havia sofrido a lesão ao meu direito até o dia 12 de junho de 2020. Logo, não se iniciou a contagem do prazo prescricional e decadencial. Então, estes prazos, se eles não se iniciaram ainda, se a minha lesão a direito aconteceu após a entrada em vigor desta lei, o prazo prescricional e o prazo decadencial começarão a contar somente após o dia 30 de outubro de 2020, ou seja, não se conta, está impedido pela lei a contagem, o início da contagem do prazo prescricional. Pois bem, e se a minha lesão já tinha acontecido antes da vigência desta lei? Se a minha lesão de direito aconteceu antes, isso implica dizer que o meu prazo prescricional já começou a contar. E se o prazo começou a contar, ele vai ser suspenso. Suspenso desde o dia 12 de junho de 2020 até o dia 30 de outubro de 2020. Então, esse elemento é muito importante. O prazo não vai ser contado durante este período. E, claro, suspensão significa suspender por determinado período, claro, e após continuar a contagem do prazo do modo com que ele se encontra. É diferente da interrupção. Interrupção implicaria em interromper o prazo agora e se iniciar integralmente sua contagem lá após o período de 30 de outubro de 2020. Não é o caso. Nós estamos aqui falando apenas do impedimento nas situações iniciais e da suspensão de prazos. Então, são duas questões. O parágrafo 1º desta lei, ela fala o seguinte: este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção de prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional. O parágrafo, ele afasta a aplicabilidade deste artigo, desta lei, quando já houver alguma situação específica de impedimento, suspensão e interrupção. Ou seja, esta lei, ela se aplica para os casos que ainda não estão regulamentados especificamente. Se já houver uma situação específica, não precisamos aplicar esta lei. Pois bem, e esta lei se aplica a quais relações jurídicas? As relações de direito privado, tá? Relações de consumo, relações de trabalho, tão polêmicas, né? Se aplica na Justiça do Trabalho? Veja, eu penso que sim, porque se o direito do trabalho, ainda que controversamente, é enquadrado como direito privado, devemos sim aplicar este artigo nas relações de trabalho.
para que, claro, as suspensões ou os impedimentos, não é? Se o encerramento do contrato se der durante o período de vigência da lei, fica impedida a contagem dos prazos até o dia 30. Se já estava correndo, da mesma forma, suspende, ou seja, lá ao final dos 2 anos que o empregado tem para ingressar com uma ação na justiça, ou que o próprio empregador tem para, eventualmente, também mover uma ação em face do empregado, da mesma forma, fica suspenso o prazo, ou interrompido, se a violação aconteceu durante a vigência, ou se o encerramento do contrato, por exemplo, aconteceu durante a vigência. É importante pensarmos o seguinte: se o início da contagem do prazo prescricional acontecer se o evento, né, que dá o início, aí depende da circunstância, no direito civil, no direito do trabalho, no direito do consumidor, se ele se dá durante o período de vigência, está interrompido, né? Não vai estar impedido, me perdoem. Agora, se ele já estava em andamento, ficará suspenso e voltará à sua contagem após esse período. Ou seja, durante este período de pandemia, a ideia da lei é que o consumidor, que o trabalhador, que o cidadão que tem o seu direito violado não precise se preocupar, sair, andar, circular, buscar um advogado, buscar uma defensoria pública para ter o seu direito aí garantido. Então, esta lei, ela proporciona uma tranquilidade nesse momento aos cidadãos, às pessoas, né, enfim, físicas e jurídicas, que tenham direitos violados. Então, essa é a novidade, pessoal, que não foi muito discutida na mídia, mas está aí, existe, penso eu que poderá e deverá ser aplicada por nós, advogados, assim como, não é, buscar de conhecimento até da sociedade como um todo, para que se exerça o direito, né? Se aplique este artigo em seu favor. Não precisamos então nos desesperar e procurar, enfim, o auxílio jurídico neste momento, porque está impedido ou suspenso, desde que para relações jurídicas de direito privado. É isso, bem sucintamente, espero que eu tenha ajudado. Um grande abraço a todos, obrigada a CWB TV, a Rádio Blitz pela oportunidade, Dr. Vitor Hugo, Ney, Santos, um grande abraço a todos, obrigada.